Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre tipo sanguíneo. Muita gente não sabe, mas a tipagem sanguínea é um fator muito importante que pode determinar como pode ser a sua gestação, como que ela vai evoluir e como a saúde do seu bebê também pode estar influenciada referente à tipagem sanguínea sua e do seu esposo. Eu não pretendo entrar em termos muito técnicos, eu vou tentar explicar de uma forma mais breve e mais simples possível para que seja melhor compreendido sobre o que eu estou falando, tá? Nós temos o tipo sanguíneo e o fator sanguíneo. O fator é aquele que determina se a sua tipagem sanguínea será positiva ou negativa. E isso, de certo modo, ela influencia bastante quando se trata de gestação. Geralmente, na primeira gestação, ela não interfere em nada. Porque quando se engravida pela primeira vez, não teve contato com a tipagem sanguínea diferente, e aí a gestação ela evolui de uma forma relativamente normal. O problema realmente é durante esse período da gestação que o corpo da mãe ele vai ter esse contato com o feto e depois no parto. Bem, mas o que interfere? É assim. Quando a mãe, o fator dela é um fator negativo, esse fator negativo, ele é um tipo sanguíneo que ele costuma rejeitar quando há contato com fatores positivos. É como se esse corpo, essa mãe, esse corpo dessa mãe, ele entendesse, né, esse ser humano, esse ser vivo, ele entendesse que tudo aquilo que não for negativo, ele vai ter que expulsar, ele vai ter que impedir, ele vai ter que criar células para lutar contra esse fator positivo que está entrando, porque é um tipo sanguíneo onde ele não permite que outros fatores entrem em contato, ele acaba criando uma barreira para que não aconteça esse contato, e isso é justamente para defender, né, quem é esse portador do fator negativo, é uma forma de defender para que não aconteça algum problema, algum dano na pessoa, né, no tipo sanguíneo dessa pessoa. Então esse corpo ele cria uma imunidade, ele cria uma barreira, uma resistência para que tudo aquilo que tente entrar, tudo aquilo que tente atacar as células, ele vai proteger. Bem, mas vamos lá. Quando o pai é fator negativo, a mãe é fator positivo, isso não vai interferir em nada. Se acontece também do pai ser fator negativo, a mãe ser fator negativo, também não vai interferir, né? Então são fatores que eles são compatíveis e não vai interferir. Se o pai for positivo e a mãe for positivo, também não interfere, né? Todos os fatores que são igualmente compatíveis, ele não vai ter esse problema de troca de células, trocas da questão de tipagem sanguínea, e aí não há problema no decorrer dessa gestação. No entanto, quando se trata de fator negativo, para a mãe sendo um fator negativo e o pai sendo um fator positivo, ele já cria essa barreira, essa imunidade, porque o corpo entende que é uma célula onde não é permitido esse contato. E hoje ainda é difícil determinar, quando há fecundação do feto, se esse feto ele será um fator positivo ou negativo. Então, a medida que é tomada é uma medida de, primeiro, descobrir qual o fator do pai, qual o fator da mãe, a tipagem da tipagem sanguínea. E após determinar que o pai é positivo e a mãe é negativa, já quase no final da gestação, é feita uma injeção para não permitir que esse corpo crie anticorpos referente àquele feto.
Como eu falei referente à primeira gestação, o risco não é tão grande, porém é necessário fazer essa imunização, tá? Para evitar qualquer problema que possa haver durante essa gestação, mesmo ela sendo primeira, já para evitar. E quando a mãe nasce, também é feita essa injeção para não deixar esse corpo criar anticorpos, porque se acaso acontecer dessa mãe ela ter uma segunda gestação, esse corpo ele vai querer criar o anticorpos, ele vai querer lutar para não permitir que esse fator tenha contato com ele, né? Então ele é um dos motivos, né, de acontecer o aborto é essa questão do fator. A pessoa não ter esse conhecimento, não cuidar, não tomar as prevenções. E não é o único, não é exclusivo e não é um fator absoluto, mas a gente sabe que quando a mãe não se cuida durante o pré-natal e ela não tem conhecimento sobre muitas coisas, esse é um dos motivos que pode acontecer o aborto. E não só o aborto, né? O bebê ele pode nascer com problemas se acontecer dele ter contato com essa imunização que o corpo da mãe cria para evitar o contato dele com a mãe. Como eu havia comentado em um vídeo, isso aconteceu comigo na segunda gestação. O meu corpo, ele tentou fazer de tudo para rejeitar. Eu fiz os cuidados e mesmo tendo os cuidados, mesmo fazendo todo aquele processo de tomar a injeção durante a gestação, a primeira gestação, mesmo depois eu fiz a injeção assim que ela nasceu também, né? Fiz a injeção. Na segunda gestação eu tive problema, então é muito importante que a gente evite isso também para não causar danos ao bebê, né? Ao feto, ao bebê, para que ele tenha uma evolução bacana e não atrapalhe, né, nesse desenvolvimento deles. E não tem jeito, a melhor forma para prevenir é fazer o acompanhamento do pré-natal, é descobrir qual a tipagem sanguínea, o fator do seu sangue, fazer todo esse acompanhamento, tomar a medicação, que no caso é injetável, fazer essa medicação para que o seu corpo ele não crie esse anticorpos. Ele tem um período de tempo, se eu não me engano, de 5 anos. Esse remédio ele dura durante 5 anos no corpo. Mas geralmente os médicos optam por fazer, mesmo que uma gestação seja próxima da outra ou mais distante, dentro desse período de 5 anos, mesmo assim os médicos preferem não arriscar. O exame de sangue ele também é feito para saber se esse corpo ele já está criando uma resistência sobre essa gestação. Então eles costumam fazer esse exame para confirmar se ele ainda tenha o fator que está circulando, se ele está criando essa resistência. Então todo o acompanhamento é extremamente importante e necessário para que a gestação ela evolua de uma forma saudável e chegue até o fim, e também não cause nenhum problema para o bebê. E é por isso que eu volto a reforçar a necessidade desse acompanhamento do pré-natal com o seu ginecologista obstétrico, para que ele faça todos os exames e todo o cuidado necessário para que a gente não permita, nem que nosso corpo seja afetado, né, pela tipagem diferente, né, do fator negativo e positivo, também para não deixar o nosso bebê, né, sofrer algum problema. Tem vários artigos na internet que falam mais sobre isso, que tem as formas um pouco mais técnicas, que vocês conseguem entender melhor essa parte técnica, qual o problema, qual o nome do problema, que é um nome bem difícil, o nome do problema que acontece no bebê quando não é tomadas providências e há contato do sangue negativo com o positivo com o negativo, aliás. Mas tem essas informações na internet, caso vocês tenham interesse para buscar mais informações. Aqui era mais para falar que é extremamente importante esse acompanhamento do pré-natal para evitar vários problemas. Esse daí é um dos problemas que pode acontecer durante uma gestação. Mas eu estou falando sobre esse problema porque, de certo modo, isso acabou afetando a minha segunda gestação. Mesmo fazendo todo o acompanhamento, né? Então,
eu reforço a necessidade de fazer o acompanhamento, porque mesmo fazendo acompanhamento pode acontecer. Então, quando não é feito o acompanhamento, o problema pode ser redobrado, né? O problema pode ser muito maior do que quando você faz esse acompanhamento médico, não é? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês ficaram com alguma dúvida referente a esse assunto, pode deixar nos comentários. Eu vou ler os comentários, eu vou responder para vocês, tentar tirar as dúvidas, sanar as dúvidas de vocês sobre isso. Não tenho muito conhecimento aprofundado, mas o básico que eu tenho de conhecimento eu posso passar para vocês, tá bom? Deixe nos comentários o que vocês têm achado sobre os conteúdos. Quais os conteúdos também que vocês gostariam de ver, pode deixar nos comentários, eu vou produzir com o maior carinho para vocês, tá bom? Deixe o like de vocês, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e possa mandar para muito mais pessoas. Compartilhe o conteúdo também, para que as pessoas tenham conhecimento sobre esse assunto. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para que vocês recebam informação de toda vez que eu publicar um vídeo novo para vocês, tá bom? Mas é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!